Então, vamos começar? Um oleiro, experiente e sábio, trabalhava com suas mãos calejadas. Ele havia moldado milhares de vasos ao longo da sua vida, alguns perfeitos, outros com imperfeições, alguns quebrados. No início de um novo ano, enquanto o sol nascia no horizonte, ele estava preparando a argila para mais um novo ciclo de criação. Um jovem aprendiz, observando-o, comentou: Mestre, todos os anos você começa de novo? Por que não apenas manter os vasos perfeitos e descartar os outros? O oleiro sorriu, seus olhos brilhando com sabedoria. Meu jovem, respondeu ele, cada vaso, seja perfeito ou imperfeito, quebrado ou inteiro, carrega em si a história de um ano. As imperfeições contam uma história tão importante quanto a perfeição. E os vasos quebrados? Eles não são o fim, mas o começo de algo novo. A argila pode ser reutilizada, moldada novamente, transformada em algo diferente e talvez ainda mais belo. O novo ano não é sobre apagar o passado, mas sobre integrá-lo à nossa história, aprendendo com os erros, valorizando as conquistas e usando as experiências, boas ou ruins, para moldar um futuro melhor. Ele pegou um vaso quebrado, mostrando ao aprendiz as rachaduras e imperfeições. Veja, disse ele, essas rachaduras não tornam esse vaso inútil. Elas contam uma história, revelam sua jornada. Nesse novo ano, ao começarmos de novo, não precisamos nos esquecer do passado, mas podemos aprender com ele. Podemos reutilizar a argila de nossas experiências, moldar nossas vidas novamente e criar algo novo e ainda mais belo com a ajuda da sabedoria divina. Vamos aplicar essa parábola ao ano novo, ao 1º de janeiro de 2025, segundo o nosso calendário. Nem todo mundo trabalha nesse calendário, mas nós, ocidentais, trabalhamos. Esta parábola, embora não seja assim tão forte conhecida, mas eu quero usá-la para podermos refletir sobre o ano que passou, reconhecendo nossos vasos quebrados, erros, dificuldades, nossos vasos perfeitos, conquistas, alegrias. O importante é integrar essas experiências, aprendendo com elas e usando-as como a base para construir um futuro melhor. Um novo vaso com uma história enriquecida. É um convite à introspecção, ao perdão, à esperança e à ação construtiva para um novo ano. Então, o que vocês acharam? Vamos começar de novo em 2025? O novo nascimento fala de um recomeço e o tempo ideal para recomeçar é agora. Vou pedir para você ver o vídeo até o fim e saber o que a Bíblia nos diz sobre recomeçar. E de cara já vamos começar nos versículos João, versos 3 e 7. Olha o que diz. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não te maravilhes de te ter dito, necessário é saber de novo. Olha, esses são versículos centrais no diálogo entre Jesus e Nicodemos, aquele sábio que buscou Jesus de noite. Mas isso forma, assim, eu só posso dizer, poderosa mensagem sobre a necessidade e a natureza do novo nascimento. Se eu for aplicar, e eu quero aplicar para o ano de 2025,
nós podemos refletir sobre a transformação espiritual que representa o novo nascimento, como um recomeço vital para a nossa caminhada cristã. A necessidade e a natureza do novo nascimento é fundamental. Em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o que é nascer de novo? Não é uma referência ao nascimento físico. O Nicodemos ficou assim, mas como pode uma pessoa adulta voltar para o ventre da mãe? Minha mãe até morreu, como que eu vou poder fazer isso? Mas é o começo de uma nova história. É quando você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Sua nova vida começa naquele instante. E isso é uma transformação radical, é sobrenatural, né? E começa uma mudança na direção e na natureza da vida de uma pessoa. Por quê? Porque a direção vai para Jesus. Então, ele mesmo, né, no relato de João, diz, não te maravilhes de que te disse, necessário vos é nascer de novo. Então, assim, e se a gente for olhar no grego, né, a palavra nascer de novo, ela também pode significar nascer do alto, nascer de cima. Então, a origem divina dessa transformação, e ela não acontece por nós mesmos. E eu quero aplicar que você nasceu de novo uma única vez, quando você escolheu Jesus para a sua vida. Mas a cada ano a gente pode usar como uma nova oportunidade para a gente considerar esta necessidade, se você ainda não conhece Jesus como seu Salvador e Senhor, para você decidir fazer. Não, eu quero um novo nascimento, eu quero ir para Jesus, eu quero começar minha vida de uma forma diferente. Então, 2025 ele vai falar, e eu quero trazer aqui para vocês esse recomeço espiritual. Então, como? Reavaliando, reexaminando a gente mesmo, buscando reconhecer as áreas que precisamos, né, de trabalho, de ser trabalhadas. O novo nascimento, né, não é apenas um evento que aconteceu no passado, não é apenas o que a Bíblia fala desse encontro de Jesus com Nicodemos. É uma necessidade real e concreta para o dia de hoje, para as nossas vidas. E, na verdade, é um processo contínuo de arrependimento, de confissão e de crescimento na graça. Você é como se passou por uma porta, mas aí nessa porta você precisa de recomeçar, de renovar, você precisa da dependência da graça de Deus. O novo nascimento é um ato de graça divina, é um dom imerecido, e Deus planejou esse novo nascimento desde antes da fundação do mundo. Mas como assim, vai dizer você? Porque desde que Deus criou os céus e a terra, desde Gênesis, se você for lá em Gênesis 3, vai ainda falar depois da queda, que haverá uma semente, a semente da mulher, né, que pisará a serpente e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Então, assim, o Israel, o povo de Deus, uma das missões fundamentais de Israel foi conduzir a história para apresentar o filho da mulher, né, predito em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Então, assim, o que isso tem a ver? É que o homem, ele não quis a orientação de Deus, ele quis falar, não, eu dou conta de fazer tudo sozinho, eu vou tomar as minhas decisões. E isso aconteceu no Éden. E aí, com a desobediência, Adão e Eva foi lançado do jardim do Éden, mas Deus, no seu amor infinito, ele preparou uma reconexão. Como? Desde Adão até chegar em Abraão, estava-se ali
trazendo a semente humana. O homem, de um jeito ou de outro, continuou na terra. Depois de Abraão, que o Senhor falou para ele, deu uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra, que ele prometeu? Uma nova aliança, uma aliança que seria feita no coração. Mas ali estava falando o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa bênção se manifestou desde Abraão, Isaac, Jacó, Davi, até chegar em Jesus. Ele é o filho da mulher, a semente da mulher, que veio nos trazer essa nova oportunidade. Então, veio através de quê? Da graça, do amor de Deus, que se manifestou em nós, através desse novo nascimento, desse momento que você fala assim: Jesus, eu quero te conhecer. Então, e esse ano novo é uma oportunidade para isso. Então, e essa oportunidade, esse novo nascimento, esse ato da graça, que vem desde antes da fundação do mundo até chegar em Jesus e até chegar hoje, porque ele morreu, mas não ficou lá. O túmulo está vazio, ele ressuscitou. E aí nós temos essa oportunidade de o quê? Quando ele subiu, ele deixou o Espírito Santo que habita no nosso coração, que recria o nosso coração, para que então a gente pode ter conexão novamente com Jesus. Então, essa conquista não pode ser feita com os nossos próprios esforços. A única coisa que a gente pode oferecer é a nossa vontade, é o nosso falar, é o nosso questionamento, é o nosso assim: uai, eu quero ver o que será. Será que é verdade isso? E você entrar por essa porta. E eu quero que em 2025, que a gente, quem já conhece a Jesus, possa confiar completamente na misericórdia e no perdão de Deus, reconhecendo a dependência total da sua graça, para que de novo a gente possa nascer de novo e ter a vida eterna. A vida eterna começa no dia que você aceitou Jesus. E ela vai passar por... Você vai ter que se deixar trabalhar pelo Senhor, até que você seja transformada naquele projeto que Deus tem para você. E isso, como eu disse, é feito pela ação do Espírito Santo, porque Jesus morreu, ressuscitou, venceu a morte e deixou o Espírito Santo. Então, o novo nascimento é obra do Espírito Santo. Ele é quem nos regenera, nos purifica, nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. Em 2025, eu desejo que você busque a maior intimidade com o Espírito Santo. Peça a orientação, seu poder e seu fruto em nossas vidas. Que fruto é esse? O novo nascimento, ele resulta em mudanças tangíveis. Não é assim, intelectualmente, você lê, estuda a Bíblia, sabe tudo que está escrito lá. Isso é importante, ler, estudar, mas isso tem que ser manifesto na sua vida, nas alterações da sua vida. Então eu quero que você procure viver uma vida que reflita a transformação interior, que você possa amar mais, ter mais compaixão, ter mais perdão, ter mais justiça, servir mais aos outros. Então que Deus nos ajude a buscar discernir e deixar de lado as coisas que nos impedem de viver uma vida que agrade a Deus. Olha, além disso, eu preciso de ter comunhão com Ele e com a igreja, porque Ele preparou essa reunião, a congregação, você juntar com outros, porque o outro te ajuda a crescer, o outro te ajuda a revelar você mesmo. É através do outro fala assim: não, Carminha, é o meu nome, acho que eu não falei antes. Você tá meio assim, parece que você está aqui como... Você fez uma coisa meio estranha. Aí eu vou refletir: será mesmo? Se for, eu vou dar ouvido. Se não, tudo bem, mas o outro nos ajuda. Então, o novo nascimento nos coloca em comunhão com Deus e a sua família. Quem é a família de Deus? É a igreja. Então, em 2025, eu vou me comprometer a participar ativamente na vida da igreja. E quero, desejo que você se comprometa também. Porque na família, na igreja, você busca apoio,
você encontra encorajamento, crescimento espiritual, porque é uma comunidade de fé, são pessoas que creem da mesma forma que você, isso já une. Tem um famoso diagrama, né, que mostra uma pirâmide. Então você vai buscando a Jesus, por exemplo, uma pessoa está aqui, a outra está aqui. Ela vai buscando Jesus, elas vão se aproximando. Olha, a distância vai diminuindo entre as pessoas. Então, né, em João 3:3 e 3:7, é a passagem que nos desafia a considerar a profundidade do novo nascimento. E que esse recomeço espiritual, ele é essencial para a vida cristã, para que eu continue rumo a Jesus, me aproximando dele. Então, esse ano de 2025 é uma oportunidade única para refletir sobre a necessidade de nos expor a ser trabalhado por Deus. E que nós dependemos da graça de Deus e da ação contínua do Espírito Santo em nossas vidas. Que você possa, em 2025, abraçar plenamente o novo nascimento e que a obra transformadora de Deus produza frutos abundantes nas nossas vidas para a honra e glória do nome dele. Então, eu foquei na história, no fato, né, do encontro de Jesus com Nicodemos, que João retratou no capítulo 3, verso 3, eu separei apenas os 2 versos, 3 e 7. E agora eu quero refletir com vocês o que também está escrito em 1 de Pedro, capítulo 1, o verso 3 e o verso 23, para esse início de novo ano. Então, eu quero, né, tem uma palavra que fala, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra é estabelecida. Então, eu trouxe esse relato de João e quero trazer agora o de Pedro, nesses 4 versículos, né, que a gente vai tratar hoje. Então, o que está escrito em Pedro, né? Diz assim, no verso 3. Peraí, deixa eu achar aqui. Eu não pus assim o verso textual, né? Que vocês sabem que no verso Pedro, ele vai falar de uma viva esperança, né? Ele nos lembra da verdadeira esperança, que ela não se baseia nas nossas próprias capacidades ou planos, mas na misericórdia de Deus e na ressurreição de Jesus Cristo. Então, assim, nós falamos do novo nascimento e agora é como a continuidade, que se Jesus não ressuscitou, como diz Paulo, é vã a nossa fé. Então, assim, nesse ano que se inicia, eu quero focar na esperança renovada e nessa necessidade de ser trabalhado que nos conduz a uma transformação espiritual que só é possível pela fé em Jesus Cristo, pelo novo nascimento. Então, a palavra, ela que produz em nós o trabalho, a transformação. Diz, ela é viva e eficaz e mais cortante do que espada alguma de 2 gumes, né? Então, a esperança só existe na ressurreição de Jesus. Se ele não ressuscitou, como já disse, é vã a nossa fé. Então, a viva esperança, ela vai falar de quê? De um novo ano. E o que a gente vai projetar? Eu vou projetar resoluções, expectativas para o futuro. E aí o quê? Mas só em Jesus, porque essa esperança não é passiva, ela é viva. É uma forma dinâmica que nos impulsiona a viver uma vida que se movimenta, que caminha, que não fica igual, que não fica no passado. Então, o que a gente pode fazer
baseado em 1 de Pedro 1, verso 3 e 23. Nós podemos reafirmar nossa fé na ressurreição. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa vitória sobre a morte, sobre o pecado. É o fundamento da nossa esperança de vida eterna. Então, que a gente possa refletir, quem ainda não conhece a Jesus, como assim ressuscitou? Né? A gente tem relatos de milagres. Lázaro mesmo ressuscitou, mas morreu de novo. Não, Jesus ressuscitou, mas está lá à direita de Deus, está lá no céu. Então, essa ressurreição dele aponta para a nossa no futuro também. Isso vai nos encher de esperança, mesmo diante de desafios e incertezas. Eu preciso agradecer a misericórdia de Deus, preciso ter um coração grato, porque se ele não tivesse misericórdia, ele não ia fazer o plano de, mesmo a gente ter abandonado na figura de Adão os conselhos de Deus, largado para lá, o Senhor não nos largou para lá. Ele preparou um novo plano através de Jesus Cristo. Então ele chamou um povo, e desse povo viria Jesus, né, que é, como eu já disse, uma das grandes missões do povo de Israel, é trazer para a história o Jesus real, o Jesus histórico, né? Por isso tem a genealogia na Bíblia. Você pode achar chato, mas não, ali está mostrando, está provando que Jesus é a raiz de Jessé, né? É o leão da tribo de Judá. Então é ele que foi predito desde antes, né? Que está desde o início no plano de Deus, e é ele que nós vamos nos agarrar, né, nesse próximo ano. Então é importante a gratidão, porque foi por amor, foi pelo perdão que ele nos deu, é que a gente tem essa oportunidade de, no dia de hoje, buscá-lo, né? E é importante a gente ter uma expectativa de futuro, a esperança viva, uma esperança assim, não, eu tenho vida eterna, não, Jesus está comigo, não. Eu gosto de lembrar que as pessoas, né, muitas pessoas falam, mas o fim está aproximando, Jesus está voltando. Mas, olha, eu gosto de pensar na arca de Noé. O dilúvio não deixou de vir, o dilúvio veio, mas a arca andou por sobre as ondas. Então, se tiver dificuldade, cada um de nós tem, se você olhar para trás, né, muitos vasos, né, como na parábola foi dita, muitos vasos rachados, imperfeitos, né, muitos fases ou trechos da nossa vida, não foi tudo bacana, tudo 100%, tudo legal. Isso faz parte da vida, faz parte do aprendizado. Mas a arca, ela pousou por sobre as ondas, e assim será conosco. Pode vir dificuldade, mas com o Senhor estamos firmes, né? Lembra de Pedro, que andou nas águas também? Jesus andou, e Pedro foi e andou, e aí ele assim fraquejou um pouquinho, ele começou a afundar, mas a mão do Senhor estava lá para trazê-lo de volta. Então é essa confiança que o Senhor é tudo para nós. Então, assim, é importante a gente ter uma expectativa, né? Imaginar ou crer mesmo, né? Porque a imaginação faz parte da fé, que vai ser um ano que vai ser melhor do que o que passou, né? Melhor é o que está por vir, e que há promessas de Deus que ainda não foram cumpridas. Então eu quero te estimular a encarar 2025 com otimismo e confiança, sabendo que Deus está com você, Deus está conosco, né? Então, no verso 23 de Pedro, ele fala da importância da palavra de Deus como instrumento de transformação. Ele fala de uma semente incorruptível que representa a palavra. Porque, diferente da palavra física, a palavra que está assim, visivelmente manifesta através da Bíblia, ela não se corrompe, ela permanece eterna. E se você pensar, como assim? Só de Jesus já tem 2000 anos. Se a gente pensar no resto, vão ser
quase 6.000 anos de história falando, anunciando o Messias que haveria de vir. E não é possível. Olha aqui, eu hoje, nós que estamos vivos ouvindo essa palavra hoje, está crendo no mesmo Jesus? Então isso é milagre, isso é a prova que a semente é incorruptível. Então, assim, e nós devemos buscar diligentemente essa palavra. Então, é um processo que é necessário nutrição espiritual. E quem nos nutre é a palavra de Deus, né? Então, assim, objetivamente, concretamente, eu preciso de me comprometer a ler e meditar na Bíblia. É através da leitura, do contato né, com a palavra de Deus que a gente vai se deixar trabalhar, que o nosso coração vai ser modificado, né? E essa palavra, ela não é informação, mas ela tem poder de transformar, né? Então, e ela pode não, ela faz isso. A história tem exemplos de pessoas as mais diversas que foram mudadas, né, pelo envolvimento com a palavra de Deus, com a família de Deus, né? Então, é importante você se deixar ser trabalhado. É importante compartilhar com os outros, porque aquilo que é bom para você vai ser bom para o outro, né? Então, porque é uma mensagem de esperança e transformação, e mais do que isso, é de vida. Vida eterna, não tem fim. Então, esperança de transformação e transformação. Porque quando você medita, você fica assim, você lê de novo o versículo, isso renova a fé, isso você tem mais confiança na misericórdia de Deus, no perdão, né? Então, a esperança, a expectativa que ele não nos abandonou, porque está escrito, eis que estou convosco até a consumação dos séculos, né? Então, eu quero que 2025 seja um ano de crescimento espiritual e de testemunho para a glória de Deus. E agora eu já vou partir para a conclusão, né? Então, o João 3 e o verso 3 e 7 nos desafia a considerar a profundidade do novo nascimento e um recomeço essencial para a vida cristã. Então, o ano que se inicia de 2025, ele oferece uma oportunidade única para que a gente possa refletir sobre o que a gente fez, não para assim matar o passado, mas ele é uma oportunidade de, assim como o oleiro refez com aquele mesmo barro, a gente pode caminhar, porque as experiências nos acrescentam, nos faz crescer, nos faz ter consciência e perceber várias das nossas falhas, mas não para a gente ficar chorando com remorso sobre o que fez de errado, mas com uma esperança, com arrependimento, porque não, Jesus vai me ajudar a acertar nesse próximo ano. Essa é a confiança e a fé, né, que a gente vai, que eu quero, né, desejar para vocês. E 1 de Pedro é a esperança de transformação, porque a semente da palavra de Deus é incorruptível, né? Então, que seja um ano de crescimento espiritual e de testemunho para a glória de Deus. E agora, como eu sempre faço, né, eu gosto de repetir algumas palavras. Então, eu queria que você repetisse comigo. Eu agradeço a Deus por estar viva nesse tempo e poder começar este novo ano de 2025. Eu aceito o desafio do novo nascimento e declaro um recomeço espiritual essencial para a minha vida cristã neste novo ano. Eu quero abraçar plenamente o novo nascimento, que eu passei pela porta de crer em Jesus, mas eu preciso de renovar essa esperança. Eu preciso de permitir que a obra transformadora de Deus produza frutos abundantes na minha vida, para a glória do nome de Jesus. Eu quero renovar minha fé na misericórdia de Deus e no poder transformador da sua palavra. Eu quero viver com esperança e expectativa para o ano
novo de 2025. Eu quero que em 2025 seja um ano de crescimento espiritual e de testemunho para a glória de Deus. E eu vou orar. Senhor meu Deus, eu agradeço por estar vivo e ter sido alvo do amor de Deus. Eu oro para que cada um de vocês receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu louvo a Deus pela sua e pela minha vida. Eu oro e agradeço pelo nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Deus abençoe a cada um de vocês e tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. E que este ano te traga desafios novos, que você se decida a vivê-los confiando na graça, no perdão, no amor de Jesus Cristo. Eu vou te pedir para você assinar o canal, curtir esse vídeo, divulgar, comentar. Quem sabe o algoritmo possa distribuir para mais pessoas e alguém possa precisar de ouvir essas palavras ou ser bom ouvir essas palavras. Então, mais uma vez, muito obrigada. Deus te abençoe. Até a próxima.